Voltando, fazendo uma errata, corrigindo no áudio anterior sobre a fala do Paulo Guedes no vídeo que foi publicado por ordem do STF. Ele, desculpe tapar a mão no nariz, que estou em casa e ele está higienizado com álcool gel, tá? E use máscara. O coronavírus não se combate com arma bélica, mas sim colocando no Ministério da Saúde não militar, que tem a função bélica, mas um epidemiologista, um infectologista, que tem a função de combater infecções e doenças. Isso foi uma frase que eu veio de imediato, porque eu coloquei a mão no nariz. Mas voltando ao assunto, o Bolsonaro, ele ficou ciente de que poderia haver futuramente processos contra os servidores públicos com relação à mortalidade pelo relaxamento da quarentena. Se houver um relaxamento total no Brasil e a posteriori as pessoas que for ligada, que vai haver uma auditoria, e se houver algum agente público ligado à área de saúde que por omissão está ligado a possíveis mortes pelo coronavírus, elas serão responsabilizadas. Outra coisa, a OMS ela não autoriza ou ela recomenda o uso do medicamento que o Bolsonaro está querendo colocar no mercado, que nem vou dizer o nome. Agora eu lhes pergunto, ele é médico para indicar esse medicamento? Um militar ligado à função bélica, ele tem condições de ser um gestor na área de saúde? Como, por exemplo, o ministro da Educação não é pedagogo, não é educador, mas é ministro da Educação. É a mesma coisa de colocar um mecânico para administrar uma empresa, ou colocar um mecânico no lugar de um engenheiro civil para arquitetar um projeto de uma construção. Tem como? Se for assim, eu, como pedagogo, eu posso ser o ministro da Educação. Pelas ideias do Bolsonaro, eu posso ser o ministro da Economia. Pelas ideias do Bolsonaro, eu posso ser o ministro da Casa Civil. Então, eu acho que esse governo está desmantelado. Voltando a uma questão anterior de um vídeo que está vinculado a este, que eu postei, dizendo que o Paulo Guedes disse que o servidor público ficará 2 anos sem aumento e que colocaram nos bolsos dos funcionários públicos uma granada. E eu me referi aos servidores públicos que defendem esse governo. E eu queria corrigir que eu disse que eles eram esquerdopatas. Não, eles não são esquerdopatas, eles são trabalhadores direitopatas. E ligando essa palavra, interagindo com essa palavra direitopatas, eu vou ligar também outro grupo. Da classe no topo, na pirâmide social. A pirâmide social tem um pico
que são os detentores das grandes fortunas, que não são taxadas, que são isentas de impostos, são aqueles que ficam dormindo e suas riquezas rendendo juros nas Ilhas Caimãs e no Caribe e na Suíça. E intermediário tem a classe média, que ganha seus 40, 50 mil reais, que moram em bairros nobres, que tem seu carro de último ano, mas embaixo tem os trabalhadores assalariados, e mais embaixo, fora da pirâmide, está o brasileiro marginalizados, ou seja, o povo brasileiro abaixo da linha da pobreza. Da classe média até a base da pirâmide, que são a população reconhecida civilmente, que são classe média e trabalhadores. Abaixo dessa pirâmide, que é os que estão abaixo da linha de pobreza, que perante o governo são indigentes, moradores de ruas, que não têm documentos, não têm endereço, não têm importância, que são gados. O equívoco da classe média, que tem seu carrinho, sua TV de 50 polegadas, que está no aconchego do seu lar, que é igual o cavalo, tem um cabresto, olha só o que está na frente, não olha para os lados, e não tem o discernimento de olhar ao horizonte. Eles olham só o que está na sua frente, o seu reduto familiar, o seu carro, os seus bens e seu salarinho. Só que eles se esqueceram que eles são trabalhadores. A única diferença deles com a classe trabalhadora é que a classe trabalhadora ganha salário mínimo e eles são assalariados e ganham 30, 40, 50 mil reais. Mas se eles perderem esse emprego, eles vão deixar de morar em um bairro nobre, em um condomínio, e irão morar na periferia das grandes cidades, naqueles predinhos da MRV, naqueles cumbículos, naqueles cortiços, e deixarão o seu carro, o seu Nissan, o seu Corolla, por um Fusquinha. São classe trabalhadora direitopatas. E eles não concordam, são pobres, que ganham razoavelmente bem, e não concordam que sua empregada doméstica vá trabalhar num Celta 1.0, num Gol 1.0. Eles não permitem que um trabalhador doméstico que trabalha na casa deles tenha um carro. Eles não permitem que o salariado viaje de avião. Eles nos chamam de farofeiros. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que esses pequenos grupos de milicianos que estão indo em Brasília convocando a ditadura militar, a volta do AI-5, e o Bolsonaro sobrevoando essa multidão com o helicóptero, está incitando todos os colecionários de bolsonaristas dele no Brasil, como houve em São Paulo aquela queda de braço entre as torcidas dos times com aquela camada bolsonarista. Esses atos que estão ocorrendo em Brasília, em pequenas proporções de pessoas, mas que os Bolsonaro divulgam nas redes sociais, se torna amplamente divulgado no Brasil todo, está tirando todos os bolsonaristas do armário. Do armário que eu digo não são os eleitores que votaram no Bolsonaro, pensando que ele
iria fazer o que prometeu, que a maioria das pessoas que votaram conscientemente nele, hoje já estão arrependidos de ter votado nele, estão conscientes, mas há aquela gama de bolsonaristas que saíram do armário junto com ele. O Bolsonaro é racista, homofóbico e outras coisas. Como ele se expôs à sociedade, mostrando que ele é interiormente, ele fez com que aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento dele saíssem do armário. E essas pessoas que estão fazendo essas balbúrdias em Brasília, em todas as cidades, essas pessoas, elas não estão lutando, não é pelo Brasil, elas estão demonstrando, elas estão lutando pelos preconceitos que elas têm no interior, que são racistas, preconceituosas. Imagino um presidente brasileiro, antes de ser eleito, bater continência por uma bandeira americana. Jamais eu, como cidadão brasileiro, fui criado na ditadura, eu cantava o hino nacional, jamais eu vou bater continência com bandeira estrangeira. Em 75 e 80, em 75 e 74, antes de ir para a sala de aula, nós cantávamos o hino nacional, eu sei o hino nacional de cor. Eu sou nacionalista, mas no sentido de preservar a riqueza e o solo brasileiro. Eu tinha a impressão, na época que eu era estudante não era fundamental, era de primeira a quarta série. Naquela época eu pensava que as Forças Armadas eram para defender o Brasil de agentes inimigos internos e externos. Hoje já não pensa assim. Por quê? Há militares de alta patente dizendo que o Amazonas não é do Brasil. Eu vou dizer para esses militares que estão aí no Palácio Planalto de 3 estrelas que ser nacionalista, que ser patriota é dizer a verdade. Eu peço a vocês que honram essa farda que vocês vestem. Porque para mim e para o brasileiro, as Forças Armadas é a maior decepção do mundo. E para o Supremo Tribunal Federal, eu peço que façam cumprir as leis que estão na Carta Magna. E ao Congresso e ao Senado, eu peço aos parlamentares que honram os votos que os eleitores lhes deram. O Senado e o Congresso, o STF, parece que está com medo de Bolsonaro e de fazer cumprir o que está na Constituição. O Bolsonaro não é a Constituição. Ele é um servo da Constituição. Nós, brasileiros, somos regidos pela Constituição. O Bolsonaro acha que o Brasil virou uma monarquia e é um clã de Bolsonaro. Ele se refere aos filhos deles como número 1, número 2, número 3, número 4. Quem deveria seguir o Bolsonaro nas reuniões internacionais, estar diante dele nas coletivas, seria o vice, o Mourão. Mas o Mourão virou fantasma. O que parece
parece aquele gibi dos metralhas, parece só o clã Bolsonaro. Quem deve estar diante em comitivas com o Bolsonaro é o vice, o Mourão. Mas quem parece é os filhos deles, é o Paulo Guedes dizendo besteira, é a Damares, que só fala besteira, asneira, dizendo que na ilha de Noronha, que as meninas são abusadas sexualmente por falta de calcinha, e que ela fez um apelo às empresas que fossem para lá para fabricar calcinhas. Isso é um absurdo. Esse negócio de empresa aí para as ilhas, que eu referi, na ilha de Noronha, e isso é um incentivo que o Paulo Guedes deve dar às empresas. Isso é função da economia, não da Damares. Finalizando o vídeo. O que está prestes a ocorrer? Uma guerra civil no Brasil de pró-Bolsonaro e pró-democracia. Por que estou dizendo isso? Todos os movimentos que ocorrem em Brasília em pró a ditadura e a AI-5, Bolsonaro vai à rampa e balança a mão. Na última vez ele sobreviveu de helicóptero. E essas manifestações estão sendo visualizadas no Brasil inteiro. E está fomentando todos os bolsonaristas psicopatas no Brasil para sair à rua. Eles acham o direito de que quem não é Bolsonaro é esquerda. E eles acham que tem o direito de pegar um cacetete e bater nas pessoas. A filosofia deles não é de começar de arguir, é de bater, é de solar. O meu medo, escuta bem, brasileiro, o meu medo é que vai chegar um ponto que vai haver tanto confronto entre pessoas defendendo a democracia e pessoas defendendo a ditadura e o AI-5 e o Bolsonaro no poder, que vai haver um levante civil, de civil contra civil. Aí sim, aí os militares que são espertos, eles vão para a rua dizendo que vão colocar ordem na sociedade. Aí vai ser instalado a ditadura. No momento a ditadura ainda não foi instalada, porque os militares só podem sair à rua com o chamamento da sociedade para que a Forças Armadas organiza e resguarda a população. Isso está na Constituição. Por isso que ainda não houve um golpe militar, porque é antidemocrático. E se houvesse isso, nenhum país do mundo aceitaria um regime militar no Brasil. Porque se os militares fossem para a rua agora, fechassem Congresso e Senado, meus amigos, isso levaria a ONU mandar um exército de soldados de chapéu azul para o Brasil para intervenção, porque não se aceita mais no mundo ditadura. O que houve no Haiti não foi um golpe militar, os brasileiros não foram para lá para organizar. Por isso que os militares não foram para a rua agora, porque se eles forem para a rua agora, eles são traidores da pátria. Ditadura é traição à pátria. Mas esses atos que estão ocorrendo esporadicamente no Brasil, devido a esses vídeos que o Bolsonaro está postando nas redes sociais deles, com frequência, vai chegar um momento que, se tiver muita confusão no país, muita balbúrdia, aí os militares irão para a rua dizendo que vamos defender o Brasil de balbúrdia e de barderneiros. Aí, meus amigos, vai ser instalada a ditadura. Pode ter certeza que aquele movimento que houve em São Paulo, aquela grande manifestação de torcedores do Corinthians, de São Paulo,
na Avenida Paulista. E a única coisa que não ocorreu, evitando que houvesse confronto e lixamentos, foi a PM separando, isolando. Mas isso foi devido ao Dóris. O Dóris, em relação à quarentena, ele está impecável. Ele é um governador coerente. O Ciro Gomes, no vídeo com o Datenas, ele comentou: pode ser que futuramente no Brasil os pais de famílias que estão em casa sem trabalhar, mas se voltar a trabalhar, pode morrer com coronavírus ou pode ser um agente transmissor. Vai chegar no momento que o pai de família, que não vai ver o filho passando fome, o que ele vai fazer? Ele vai saquear. É a lei da sobrevivência. No momento, relaxar a quarentena é um absurdo, é uma incoerência, é uma hipocrisia. O Reino Unido, os Estados Unidos, os países do primeiro mundo, o que eles estão fazendo para manter a população trabalhadora em quarentena? Eles estão garantindo o direito de vida deles com subsídio. No Brasil, Paulo Guedes, no vídeo, disse que o Brasil está quebrado. Está no vídeo. E ele disse: o Brasil está quebrado e vamos fazer um plano aí. Um plano, não é o Marshall, isso que o Marshall é horrível, um plano pró-Brasil. Um plano pró-Brasil. Mas que esse plano é um plano fake news, no sentido de que, se ele diz que o Brasil está quebrado, esse plano é para ludibriar o brasileiro de que o governo está fazendo alguma coisa para que no próximo pleito de 2022 seja eleito um presidente de extrema direita. O que eles estão fazendo em Brasília é uma cortina de fumaça para que eles continuem no poder no próximo governo. O Paulo Guedes, ele é antidemocrático, ele está lá a serviço da elite, ele é um economista da elite, não é um economista do Brasil. A diferença, economista do Brasil é um economista que defende que a economia do país se alavanca, que tanto os empresários de grande, pequeno e médio porte se desenvolva a economia, que há uma distribuição de renda mais igualitária, mas o que ele está fazendo lá é defender os ricos. Então, meu amigo, se prepara, porque a pandemia vai matar muitas pessoas. E o foco do Planalto não é defender você contra o vírus, não. É blindar o clã Bolsonaro, é blindar os blogueiros, os donos de sites das fake news. Vejam bem. Na minha cidade, aqui de Minas Gerais, todos os vereadores foram cassados por improbidade pública, por corrupção. A Câmara está vazia. E aposto com vocês que no próximo pleito eles estão lá de novo. Porque no Brasil,
Corrupto não é preso, colarinho branco não é preso, é preso ladrão de galinha. As cadeias estão cheias de ladrão de galinha. Quem rouba milhões estão nas casas cumprindo prisão domiciliar. A Marielle, quem puxou o gatilho está preso, né, lá no Rio de Janeiro. Mas quem mandou o trem puxar o gatilho não vai ser preso. Vocês sabem por quê. Resumindo e terminando o áudio. A justiça brasileira é representada por uma dama. Essa dama, ela usa no olho um caolho. No olho caolho, ela está olhando para a elite dominante. No olho que ela enxerga, ela está olhando para a classe pobre. Certo? E a balança que ela segura na mão é uma balança que tem um peso e duas medidas. Um peso menor para a elite e um peso mais pesado para quem não tem dinheiro. Tenha um bom dia. Eu não tenho partido e jamais vou usar camisa de partido qualquer que seja, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu sou um cara que defendo o direito social. Outra coisa que gostaria de dizer para vocês: escola sem partido. Gente, isso é um absurdo. O Paulo Freire, o maior educador do Brasil, que é estudado até na Harvard, nos Estados Unidos, que os bolsonaros dizem que ele é comunista. Mas sabe por que diz que ele é comunista? Porque ele desenvolveu uma educação de partir da realidade do aluno. Ou seja, o ensino é focado no que o aluno traz de casa. Eu pergunto a vocês, aluno de trabalhador que mora na periferia, o assunto deles dentro da sala de aula vai ser relação ao quê? É relação ao cotidiano da vida deles. E o cotidiano em relação à vida deles está ligado ao pai que é trabalhador. Queiramos ou não, eles estão falando de melhoria de trabalho, melhoria de educação, melhoria de saúde, serviço público. E isso, para a extrema-direita, isso se chama comunismo. Agora, eles querem uma escola sem partido. Vamos por essa parte. Escola sem partido. Não ensinar nas escolas a vida cotidiana que o aluno leva na casa deles. Então, vai ensinar o quê? Ensinar para os alunos que a vida que eles levam na casa deles não é verídica. A vida deles são, como que se diz? A vida deles é a vida cotidiana que os filhos da elite levam no dia a dia. Ou seja, eles veem na televisão aqueles jet skis, aquele clube Miami, e eles têm que inserir neles que aquilo é a vida deles, que é a realidade deles. E isso, para mim, meu amigo, é ideologia de extrema-direita. Alienar o estudante no sentido de que ele adere em si, não seus princípios, mas adere em si os princípios da elite. Ou seja, que o aluno da periferia acha que aquela vida que os ricos levam lá, nos condomínios, viajando, é a vida deles. É um paradoxo, isso é um paradoxo. Por isso que os professores de sociologia, filosofia e de história não concordam com isso, nenhum educador concorda com isso. E dizer que Paulo Freire é um comunista, veja bem, isso é um absurdo. É um absurdo sem
de extrema gravidade. Tanto é que há pessoas ligadas, há eleitores ligados a esse governo dizendo que a Terra é plana. Pelo amor de Deus, vai no mar, vê como que se a Terra é plana, como é que o Sol nasce e se expõe? Para ele nascer e se expor, tem que ter há um círculo. Se a Terra fosse plana, horizontal, o Sol não nascia nem expunha. O ciclo dele seria em linha reta, não seria em circular. O Amazonas, o IBAMA, os agentes do IBAMA, queimaram grandes maquinários que estavam invadindo a terra indígenas, que é a função deles fazerem isso. Automaticamente o diretor do IBAMA foi exonerado pelo Bolsonaro. Isso não é improbidade pública? O Moro, como jurista, como ex-juiz federal, ele viu tanta incoerência